E aí, amigos da Bíblia, sem maquiagem, tudo bem? Hoje, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Olha só, quanta coisa importante vai acontecer pela primeira vez neste vocabulário, do capítulo 6, versículos 13 ao 22. Para começar, vem a palavra anunciar. Olha só como ela se repete daqui em diante. E a gente vai incorporando tanto que já tem até Basílica da Anunciação. No versículo 13, Deus se zangou com a nossa conduta e destruiu o mundo. Mas não foi a única vez. Olha só quantas outras situações de fins de mundo. Salomão diz em Eclesiastes 1, versículo 4, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Você também pensa assim? Porque aqui no capítulo 8, versículo 22, Deus diz, enquanto a terra durar... E olha o que ele diz em Jeremias 4, 27, ou capítulo 5, versículo 10, ou no livro do Amós, capítulo 9, versículo 8, ainda não farei uma destruição final. Jesus disse o mesmo em Mateus 24, versículo 6, mas nos versículos 13 e 14 ele diz que sim, haverá um fim. No capítulo 21 do Apocalipse, João tem uma visão de um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. O que você acha disso? Agora, olha só como Deus é habilidoso nos versículos 14 ao 16. Ainda nem existia a profissão engenheiro naval e ele já era. Ele também era alfaiate, lá no Êxodo 28. Ele era arquiteto, no Êxodo dos capítulos 25 ao 27. Ele era engenheiro civil, no livro de Ezequiel, nos capítulos 40 a 42. Ele era militar, no livro dos Números, capítulo 1 e 2, Josué, capítulo 6 e 8. No Êxodo 15, 3, Moisés o chama de Senhor dos Exércitos. E eles vão se referir a Deus por esse título o tempo todo no Velho Testamento. E Deus é sempre muito atento aos detalhes, como em Levítico, por exemplo. Ele planeja a arca de Noé e depois veja só quantos outros tipos de arca vão aparecer. Tem a arca do concerto em Josué, capítulo 3, dos versículos 6 ao 17. Tem a arca do testemunho no Êxodo 25, versículos 10 ao 22. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, dos versículos 9, tem a Arca de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 3, depois dos capítulos 5 ao 7, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. E eu aprendi que era comum dar o nome de arca ao caixão, como de José, no capítulo 50, versículo 26. Lembra que Moisés foi colocado numa arca de juncos pela mãe dele, no Êxodo 2, versículo 3? Agora, aqui no versículo 15, aparece o côvado, que é uma medida de comprimento. A minha Bíblia diz que um côvado equivale a 44,4 centímetros. Essa medida vai aparecer muitas vezes, por isso, se você gosta de saber direitinho o tamanho das coisas, mais passatempo para você. Bota a cabeça para quebrar nos cálculos. E está de volta o espírito de vida, no versículo 17. No capítulo 1, versículo 2, eu já apontei alguns dos muitos lugares em que o Espírito vai estar presente. Veja lá quantas qualidades são dadas ao Espírito. No versículo 18 é feito o primeiro pacto com Noé. Deus vai fazer, desfazer e refazer muitos pactos, muitas vezes, porque os nossos ancestrais constantemente os invalidavam. O pacto também é chamado por outros nomes e eu deixei em separado alguns exemplos de pacto renovado para você consultar.
dos versículos 19 ao 21, Deus trouxe os animais a Noé, igual lá no capítulo 2, versículo 19, quando Deus os trouxe a Adão. Repare que é para Noé conservá-los vivos e eles vão comer a mesma comida. E por fim, no versículo 22, está a prática da obediência, que afinal, como Moisés diz lá no Deuteronômio 6, esta é a finalidade da lei. Deus ensinou, agora é seguir conforme Ele mandou. Observe que no Êxodo 25, nos versículos 9 e 40, Deus disse para Moisés fazer exatamente como Ele disse. Ele mostrou um modelo, porém, Moisés não foi autorizado a usar da própria criatividade e colocar alguma coisa diferente do que foi estipulado. No capítulo 10 de Levítico, os filhos de Arão trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não ordenara, e eles morreram por isso. No Êxodo 39, nos versículos 32, 42 e 43, está confirmado que foi feito assim como o Senhor ordenou. Em Mateus 6, 9, Jesus disse: vós orareis assim, e ditou as palavras: esta é a oração. Algumas denominações querem dizer que era apenas um modelo, mas se fosse apenas um modelo, por que ele diria orareis assim? Por esse tipo de interferência é que tem pessoas que rejeitam o Pai Nosso. Qual é a sua opinião sobre este último tema também? Não se aveste de fazer comentários. No próximo vídeo, vamos todos entrar na arca com Noé. Até lá!